Olá, pessoal, tudo bem? Quanto tempo, né? Vocês não me veem meus esquemas assim, né? Então, hoje eu vim trazer para vocês uma revisão do que a gente já viu de temas, né, da biologia de conteúdo. E aí eu vou passar essa revisão e depois a gente já vai começar um novo tema. A gente precisa avançar com isso aí. A gente precisa estudar os 5 reinos, lembra? Então a gente tem que caminhar nisso daí. Então hoje eu vim trazer a revisão e aí depois a gente vai seguir para frente com o conteúdo, tá? Então presta um pouquinho de atenção. Sistema de nomenclatura. Lembra que essa foi uma das primeiras aulas que a gente teve, que é uma ciência chamada taxonomia, né? Lembra desse nome aqui, ó, do remédio para a memória? O reficofage. Lembra que a taxonomia, ela classifica os seres vivos e ela divide eles, né, em categorias. E essas categorias, a gente vai da maior até chegar na individual, né, naquela que é só um tipo de ser vivo ali, tá? Lembra? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Né? Então, reino, a gente tem os 5 reinos, né? Apesar disso aí estar em discussão, já ter uma nova classificação, igual eu falei para vocês, eu vou falar do jeito antigo ainda dos 5 reinos, porque tá no livro didático, e depois a gente comenta sobre essa nova classificação, tá bom? Então, seriam os 5 reinos. Aí dentro dos 5 reinos tem vários tipos de seres vivos, né? E esses seres vivos divididos, eles começam a ficar específicos. Então, se eu tenho um reino onde tem vários seres, eles não são todos iguais, é porque eles têm alguma característica em comum. Só que isso é suficiente? Não, tá? Então eu preciso especificar mais. Então eu vou dividindo. Quem é mais parecido aí vai para os filos, né? Eu divido em filos. Mas mesmo dentro dos filos tem animais com algumas diferenças. Então eu vou classificando, né? Eu vou caminhando aqui, classe, ordem, classifico em família, até eu chegar na espécie. A espécie é única, tá? Então aqueles indivíduos, todos da mesma espécie, têm características em comum, né? Então eles são todos parecidos. Não é igual eu falar assim, filocordados, mas no filocordados tem vários tipos de animais ali, né? De seres. Então, eu preciso classificar melhor até eu chegar na espécie. Igual eu falei, se eu quero estudar uma espécie, eu sei que todos aqueles indivíduos, eles são todos semelhantes, tá? Então, espécie é o mais específico. Olha que legal, né? Então, do reino, que é o maior, né, o que engloba todos, eu vou especificando até chegar no único, né, no individual. E como é que é a espécie mesmo? Lembra que a espécie, ela é uma classificação. Então, esse nome aqui, Homo sapiens, ele determina um gênero e uma espécie sapiens, tá? Então, o que é isso aqui? Essa palavra Homo sapiens. E isso foi uma nomenclatura criada por um cientista, né? O Linneu, que a gente fala, né? Ele tentou classificar os seres, dar nomes para eles. Por quê? Igual eu expliquei para vocês. Se a gente estuda ciência no Brasil, a gente, por exemplo, eu quero estudar a barata, tá? Então a gente vai falar barata, né? Mas em outra língua, a barata tem outro nome, não se chama barata. Você não vai lá nos Estados Unidos e vai falar assim, nossa, olha a barata, tá? Então eles vão falar na língua deles o nome do bichinho. E aí, isso seria muito confuso. Imagina eu pegar um livro para estudar, né, de um cientista, e lá os nomes em alemão, né? Eu não sei alemão, eu faço tradução, mas mesmo assim, né, pode não ficar específico. Então, o que ele fez? Ele criou um nome, um sistema de nomenclatura, aonde esse nome é padrão. Ele vai ser padrão para a ciência no mundo inteiro, porque ele vai ser escrito numa língua, né, não utilizada, né, não é mais falada, que é o latim. Porém, ele é escrito, a gente consegue escrever, lembra?
Então, o sistema de nomenclatura, ele é em latim e ele tem duas regrinhas, lembram? Para se escrever, né, os nomes, né, dos animais, eu preciso ter primeiro uma palavra que determina o gênero e a segunda palavra que determina a espécie, tá? Então, Homo, eu tenho alguns gêneros, né? Se a gente estudar lá a evolução do ser humano, né? A gente tem, né? Antes do Homo sapiens, né? A gente tem alguns homos, no caso. Então, seria o gênero. Quando eu falo Homo sapiens, aí sim eu estou me identificando o ser humano, né? Então, esse é específico para nós, esse nome aqui, certo? E aí, qual é a regra do Linneu, então? As duas palavras, uma determina gênero e espécie, pode ter três, tá? Tem alguns que tem um nome maior, mas sempre a primeira é gênero e a outra espécie, tá? Então, a primeira palavra, a primeira regra tem que ser escrita primeira com letra maiúscula e a segunda com letra minúscula. Então, quer dizer que gênero sempre está escrito com maiúscula e a espécie sempre escrito com letra minúscula, certo? E a segunda regra é que isso tem que ser bem destacado, tá? Então, ó, primeiro, né? Primeiro nome maiúsculo e depois o segundo nome minúsculo. E isso tem que ser destacado, tá? Enquanto você for fechar num livro, vai estar um itálico, né? Aquela letrinha tremidinha. Ou vai estar em sublinhado, né? Assim, vai estar destacado de alguma forma. Então, essas são as regras que ele criou. Então, onde você encontrar em qualquer lugar do mundo, nos livros, vai estar escrito da mesma forma. Para poder estudar, né? Para a ciência poder estudar isso daí. E aí tem vários. Lembra que eu pedi uma lista, hein? Vocês ainda têm essa lista no caderno? Dá uma olhadinha, bate o olho lá nessa lista para vocês relembrarem isso daqui, tá? E aí, pessoal, o segundo tema que eu passei para vocês, né? A gente começou a estudar o reino Monera. Lembra? Quem era o reino Monera? Quem fazia parte? Organismos unicelulares procariontes. Então, uma única célula e aquele tipo de célula procarionte. Não vou falar aqui, vou deixar a pergunta e eu quero que vocês respondam, porque vocês já sabem. O que é célula procarionte mesmo? Hein? Dá uma olhadinha lá no caderno, tem anotação. Então, vou deixar aqui, vocês curiosos para ir lá procurar, tá bom? Faz a anotação. Então, quem faz parte do reino Monera? Bactérias, cianobactérias e arqueas. O que é isso? São os 3 tipos de seres vivos que estão no reino Monera. Vai ter animal aqui? A barata tá aqui? Não, aqui vão ser só esses 3. Quem são bactérias, né? São aqueles seres que estão em todos os ambientes, são unicelulares aqui, né? Procariontes. E aí, elas são muito importantes, tá? As bactérias são boas e ruins, lembra que eu falei pra vocês. E como é que eu sei que tipo de bactéria que é? Como é que eles classificam as bactérias? Que tem bactéria em tudo quanto é lugar, pessoal. Dentro do nosso corpo, no que a gente come, no chão da nossa casa, nas nossas roupas. Tem bactéria em tudo quanto é lugar, tá? E aí eles resolveram que a melhor forma de classificar as bactérias seriam por formato. Eu tenho uma imagem aqui, ó, que eu vou mostrar pra vocês. Então, olha, como são os formatos das bactérias? Podem ser em cocos, olha ali que legal, são as bolinhas, elas são redondinhas, né? Os estafilococos, ó, eles ficam agrupadinhos, tá? E os streptococos ficam em forma de correntinha, ó, tá bom? Dá pra ver aqui. Os bacilos, que são esses compridinhos, né? Parece um bastãozinho. Eu tenho o espirilo, né? Que é aquele parecendo um fiozinho de telefone, né? Enroscadinho. Tenho também o vibrião, né? Que o vibrião, ele é curvadinho, assim. Então, eles classificaram por formato. Então, dependendo da bactéria que eu tô falando, eu olho para ela, eu sei que ela é de um desses grupos, né? Então, um desses grupos compõe várias bactérias. Então,
O grupo das bactérias ele é classificado assim, fica mais fácil da gente estudar. Por exemplo, um vibrião. O que é um vibrião? Vibrião é um tipo de bactéria. E aí eu tenho um exemplo clássico, que é o vibrião da cólera, né? Que causa uma doença nos seres humanos, tá? Então, eu classifico por formatos. As cianobactérias, pessoal, são também, a gente falava as algas, né? As cianofícias, antigamente. Geralmente vivem em água, tá? Em superfície úmida, tá? E aí, elas tem um detalhezinho, elas possuem pigmento, tá? Então, não é igual essa bactéria aqui, eles possuem pigmento e faz fotossíntese, tá? Elas faz um processo químico para produzir o seu próprio alimento. Elas têm, então, a clorofila, né? O pigmento, tá? Para fazer isso. Essa é uma característica delas. E eu tenho também as árqueas. As árqueas que são aquelas antigas, né? Lembra que eu falei que vivem em locais extremos. Então, as árqueas são de locais extremos, tá? Isso é só uma revisão, só um comentário. Tá com dúvida? Volta lá no caderno, dá uma olhadinha nas anotações, tá bom? Então é isso, pessoal. Essa é a nossa primeira revisão. A próxima aula eu já quero fazer com vocês falar sobre o reino protista, tá? Então eu vou montar uma aula sobre reino protista. E aí a gente vai fazer algumas atividades sobre eles. Que eu quero chegar no reino vegetal, que ele é maior, né? Então a gente tem bastante coisa para ver no reino vegetal. Mas por hora é isso então, pessoal. Tá bom? Vejo vocês na próxima aula.